Que tal passar as suas férias em um lugar como este? Se hospedar em um hotel de 7 estrelas assim? Este país é um verdadeiro paraíso em meio ao deserto, que em questão de décadas se transformou de um deserto árido a um dos lugares mais luxuosos do mundo. É claro, essa riqueza fenomenal vem do combustível negro, o petróleo. Mas como é o seu sistema de governo? É um bom país para se visitar ou morar? O edifício mais alto do mundo está lá, assim como a montanha russa da Ferrari. Bom, fique conosco neste vídeo, porque vamos revelar tudo o que você precisa saber sobre este país fascinante. Na Península Arábica, no coração do Oriente Médio, está localizado os Emirados Árabes Unidos. Este país ocupa uma localização estratégica ao longo do Golfo Pérsico e faz fronteira ao norte, leste e oeste com o mesmo Golfo Pérsico, ao leste com Omã e ao sul com a Arábia Saudita. Os Emirados Árabes Unidos são um conjunto de 7 emirados que se tornaram uma federação em dezembro de 1971. Mas o que exatamente é um emirado? Um emirado é um tipo de estado governado por um emir, uma figura muçulmana de alta posição. Pode ser um estado independente ou parte de uma nação maior. Cada um dos 7 estados que compõem os Emirados Árabes é um emirado. Eles seguem as leis islâmicas, que formam a base do sistema jurídico em um emirado. Às vezes, o termo emirado é usado de forma mais ampla para se referir a uma região ou país governado por um membro da elite, mesmo que não tenha o título oficial de emir, como um sheik ou um sultão. O título de emir, por sua vez, é de origem árabe e é geralmente associado a uma posição aristocrática, nobre, militar ou política, e na maioria dos casos é herdado do pai. Além de chefe de estado, um emir também pode ser um líder religioso ou um comandante militar. Seu poder político varia de emirado para emirado. Em alguns casos, o emir detém poder absoluto, enquanto em outros ele pode compartilhar o poder com um conselho ou parlamento. Além dos Emirados Árabes Unidos, podemos citar outros emirados conhecidos pelo mundo. O Catar, por exemplo, é país independente que é um emirado, assim como o Kuwait e o Bahrein. Agora que já entendemos o que são emirados e quem são seus líderes, vamos dar uma olhada na divisão dos Emirados Árabes Unidos. São 7 no total, cada um com suas próprias características. Dentre os 7 emirados, destacam-se Abu Dhabi, a capital imponente, Dubai, uma metrópole espetacular. Temos também Sharjah, reconhecida como a capital cultural. Ajman é a charmosa à beira-mar, oferecendo tranquilidade e serenidade. Al-Quwain proporciona uma calmaria à beira-mar, ideal para quem busca um refúgio relaxante. Ras Al Khaimah, conhecida como a aventura nas montanhas. E por fim, Fujairah é um refúgio natural, com suas praias intocadas e majestosas montanhas. Os Emirados Árabes Unidos é um país relativamente pequeno. Sua extensão territorial é de aproximadamente 83.600 km², um pouco menor que o estado de Santa Catarina. Ainda assim, apresenta uma diversidade geográfica surpreendente, desde planícies áridas e montanhas escarpadas até litorais banhados pelo Golfo Pérsico e pelo Mar de Omã. A maior parte do seu território é composta por planícies arenosas, resultado da ação dos ventos e da escassez de chuvas. Destaca-se o deserto de Rub al-Khali, também conhecido como o Quarteto Vazio, é um dos maiores desertos de areia contínua do mundo. Ele se estende por partes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, de Omã e do Iêmen, ocupando grande parte da região sul do país. No norte e leste encontramos as regiões montanhosas. Destaque para as montanhas de Hajar, que se elevam a até 3.000 metros de altitude. Essa cadeia montanhosa oferece paisagens deslumbrantes e abriga diversos sítios arqueológicos importantes. E, por fim, o litoral. Os Emirados Árabes Unidos possuem um extenso litoral banhado pelo Golfo Pérsico e pelo Mar de Omã, com mais de 1.000 quilômetros de extensão. As praias de areia branca e as águas cristalinas atraem turistas do mundo todo.
Os Emirados Árabes Unidos foram colônia britânica por mais de 150 anos e têm uma história marcada por uma série de eventos que culminaram em sua independência. Durante o século XIX, a região que hoje compreende os Emirados Árabes era formada por emirados independentes que mantinham relações comerciais com o Reino Unido. Em 1820, o Reino Unido assinou tratados com esses emirados, garantindo proteção militar em troca do controle do comércio marítimo no Golfo Pérsico. Naquela época, o Golfo Pérsico era uma área estratégica para o comércio marítimo, e havia preocupações com a presença de piratas e outros grupos hostis na região. Ao longo do século XX, diversos fatores contribuíram para o desejo de independência dos Emirados. O movimento nacionalista árabe crescia, assim como a descoberta de petróleo na região, que trouxe riqueza e interesse internacional. Além disso, o declínio do poderio britânico após a Segunda Guerra Mundial enfraqueceu seu controle sobre as colônias, abrindo caminho para a independência de diversos países. Em 1968, o Reino Unido anunciou sua intenção de se retirar da região, dando início a negociações para formar um Estado unificado. Essas negociações foram complexas, dada a diversidade de sistemas políticos, econômicos e sociais dos Emirados. No entanto, em 2 de dezembro de 1971, 6 Emirados, Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Sharjah e Al-Quwain, assinaram o Acordo de União, oficializando a formação dos Emirados Árabes Unidos. No dia seguinte, Ras Al Khaimah se juntou à federação, completando os 7 Emirados dos Emirados Árabes Unidos como conhecemos hoje. Desde então, os Emirados Árabes Unidos têm experimentado um rápido desenvolvimento econômico e social, impulsionado principalmente pela indústria do petróleo e pelo investimento em infraestrutura. Em 2022, o Banco Mundial apontou um PIB ligeiramente superior a 507 bilhões de dólares para o país. Cerca de 53 mil dólares é o seu PIB per capita, também no mesmo ano, o que os coloca na posição de número 29 das maiores economias do mundo. A moeda oficial do país é o dirham, introduzida em 1973, e é emitida pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos. É claro que o petróleo e o gás natural são os pilares da economia dos Emirados há décadas. As vastas reservas de petróleo do país impulsionaram seu rápido desenvolvimento, transformando-o em um dos países mais ricos do mundo. A exploração de petróleo teve início na década de 1930, com a primeira descoberta comercial em 1951. Hoje, o setor de petróleo e gás representa uma parcela significativa do PIB, estimada em 25% no último ano. O turismo, por sua vez, é responsável por 11,3% do PIB emiradense, mergulhando o país em um oásis de luxo e aventuras. Os Emirados Árabes se transformaram em um dos destinos turísticos mais badalados do mundo, atraindo milhões de visitantes anualmente com sua combinação única de luxo, cultura vibrante, paisagens deslumbrantes e atividades emocionantes. Mais adiante, veremos algumas dessas maravilhas oferecidas pelo país. O setor de comércio e varejo é um dos mais dinâmicos e vibrantes do mundo, impulsionado por uma economia forte que responde por aproximadamente 14,7% do PIB, uma população em crescimento e um ambiente de negócios favorável. Falando em ambiente de negócios, o país ocupa a 22ª posição no Índice de Liberdade Econômica Mundial, com 71,1 pontos, sinalizando que o regime de comércio geralmente aberto mantém o impulso para o crescimento. Os Emirados Árabes Unidos não cobram imposto de renda de pessoas físicas. No entanto, as empresas petrolíferas e filiais de bancos estrangeiros estão sujeitas ao pagamento de imposto de renda corporativo de 50% sobre seus lucros. Além disso, recentemente os Emirados começaram a arrecadar 5% de imposto sobre valor agregado, IVA, sobre o consumo ou uso de bens e serviços. O custo de vida nos Emirados é mais alto do que em muitos outros países,
mas ainda pode ser comparável a cidades como Londres, Nova York e Tóquio. Os Emirados oferecem diversas oportunidades de trabalho em vários setores, como petróleo e gás, finanças, turismo, construção civil e tecnologia, geralmente com salários competitivos, especialmente para profissionais qualificados e experientes. A taxa de desemprego é baixa, girando em torno de 2%. E, por fim, seu Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é classificado na 25ª posição no mundo, resultado de vários fatores, como alta renda per capita, expectativa de vida longa, alto nível de educação e acesso universal à saúde. Em 2022, a população dos Emirados Árabes Unidos foi de 9,4 milhões de habitantes, sendo que só em Dubai vivem cerca de 3,5 milhões de habitantes, ou seja, 27% da população dos Emirados se concentram em Dubai. O idioma oficial é o árabe, e essa é a língua utilizada em documentos oficiais, na educação, na mídia e na comunicação do dia a dia entre a maioria da população. A religião oficial do país é o Islã, praticado por cerca de 96% da população. As outras religiões presentes incluem o hinduísmo, o cristianismo, o sikhismo e o budismo. As minorias religiosas desfrutam de liberdade de culto e podem praticar sua fé abertamente, dentro dos limites da lei, e o governo dos Emirados promove a tolerância religiosa e o respeito à diversidade, buscando garantir a coexistência pacífica de diferentes crenças. No Islã, existem duas vertentes principais: os sunitas e os xiitas. Essa divisão se originou de um cisma após a morte do profeta Maomé em 632 d.C., sobre a sucessão à liderança da comunidade muçulmana, califado. Os sunitas, cerca de 85% dos muçulmanos, são mais encontrados em países como os Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Indonésia, entre outros. Enquanto os xiitas, cerca de 15% da população muçulmana, são mais encontrados em países como Irã, Iraque, Líbano, entre outros. Mas isso não é uma regra. Existem países onde vivem sunitas e xiitas. Baseada na religião, a vestimenta tradicional é conservadora, comparada com países do Ocidente, especialmente para as mulheres. As mulheres geralmente usam abaias pretas ou com cores discretas que cobrem todo o corpo e a cabeça, enquanto os homens geralmente usam canduras brancas e turbantes. Em outros países muçulmanos, como o Afeganistão, o uso da burca é mais frequente. Neste caso, trata-se de uma vestimenta mais restritiva, onde as mulheres cobrem também o rosto, deixando apenas os olhos descobertos. O comportamento em público é geralmente modesto e respeitoso, com demonstrações públicas de afeto e o uso de roupas reveladoras geralmente evitados. Além disso, existem algumas regras sociais específicas que devem ser observadas, como remover os sapatos ao entrar em uma casa e evitar comer ou beber em público durante o Ramadã, o mês sagrado de jejum e oração para os muçulmanos. Quando abordamos aspectos como a segurança pública, os Emirados Árabes Unidos se destacam como um país seguro. A taxa de homicídio por 100 mil habitantes registrada nos últimos anos gira em torno de 0,5. Para colocar em perspectiva, a média global em 2017, com base em 97 países, era de 7,4 homicídios por 100 mil habitantes. Lembrando que no Brasil, essa taxa gira em torno de 26,7. Abu Dhabi possui cerca de 1,5 milhões de habitantes e é a capital dos Emirados Árabes Unidos. A cidade transcende o imaginário comum de um deserto árido. É um oásis de opulência, cultura e atrações que encantam visitantes do mundo todo. A cidade foi fundada em 1761 pela tribo Banias, que a princípio a batizou de Mili, que significa sal na língua árabe. Em 1939, o petróleo foi descoberto em Abu Dhabi, o que transformou a cidade em um grande centro econômico.
A descoberta do petróleo levou ao rápido desenvolvimento e modernização da infraestrutura, incluindo estradas, aeroportos, hospitais, escolas e moradias. A década de 80 foi um marco significativo do início das grandes construções e viu o início de obras como a Ponte Sheikh Zayed, o Aeroporto Internacional de Abu Dhabi e o Porto Califa. Um dos marcos mais conhecidos de Abu Dhabi são as Torres de Etihad, situadas na Corniche de Abu Dhabi, uma região litorânea popular com um calçadão à beira-mar e fácil acesso a outras atrações da cidade. Este impressionante complexo de 5 torres oferece uma combinação de acomodação luxuosa, escritórios comerciais, apartamentos residenciais e opções de lazer. A torre número 1 abriga o luxuoso Conrad Abu Dhabi, um hotel 5 estrelas que oferece acomodações luxuosas, 12 restaurantes sofisticados, spa relaxante, 3 piscinas e praia, com diária a partir de R$1.000. Na torre número 2, no 74º andar, encontramos o Observation Deck at 300, que oferece vistas panorâmicas imbatíveis da cidade, incluindo o Marina Mall e o Palácio Presidencial. A entrada geralmente inclui um voucher para chá ou bebida. Abu Dhabi, como capital, abriga o Qasr Al Watan, também conhecido como Palácio da Nação, que é a sede do governo dos Emirados Árabes Unidos. Inaugurado em 2019, o palácio não é apenas um local de trabalho para o governo, mas também uma atração turística popular que oferece aos visitantes um vislumbre da rica cultura e história dos Emirados Árabes Unidos. Embora seja a sede do governo e um local de trabalho para o presidente, o palácio não é onde ele mora. A residência oficial do presidente é um local privado e não é aberta ao público. O cargo de presidente dos Emirados Árabes Unidos não é um cargo eleito. O presidente é o chefe de Estado do país e é escolhido pelos 7 emires que governam os Emirados Árabes Unidos. O atual presidente é Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que assumiu o cargo em 13 de maio de 2021. Outro lugar que merece destaque em Abu Dhabi é o Museu do Louvre Abu Dhabi, uma verdadeira joia arquitetônica e cultural situada na ilha Saadiyat. Inaugurado em novembro de 2017, o museu é resultado de uma parceria única entre os Emirados Árabes Unidos e a França, que colaboraram para criar uma instituição que celebra a arte, a cultura e a história de diferentes civilizações do mundo. Outra parceria estrangeira localizada na cidade é o Ferrari World Abu Dhabi, um parque temático único e emocionante localizado na ilha Yas. Inaugurado em 2010, é o primeiro parque temático dedicado à Ferrari no mundo e oferece uma experiência imersiva na icônica marca italiana de carros esportivos. O parque é conhecido por sua arquitetura impressionante, destacada pelo enorme telhado vermelho em forma de escudo da Ferrari. Este telhado é uma das maiores estruturas do mundo feitas pelo homem e é instantaneamente reconhecível como um ícone da paisagem de Abu Dhabi. Uma das atrações mais emocionantes do Ferrari World Abu Dhabi é a montanha-russa Fórmula Rossa, que é a montanha-russa mais rápida do mundo. Com uma velocidade máxima de cerca de 240 km por hora, esta montanha-russa simula a sensação de pilotar um carro de Fórmula 1, proporcionando uma experiência emocionante e adrenalina pura para os visitantes. Das modernidades, vamos para uma antiguidade fantástica na cidade. Estamos falando do Forte Al Jahili, um marco histórico e cultural importante localizado em Al Ain, que fica no Emirado de Abu Dhabi. Construído no final do século XIX, por volta de 1891, por ordem de Sheikh Zayed bin Khalifa Al Nahyan, também conhecido como Zayed I, foi originalmente construído para proteger os fazendeiros de palmeiras do oásis de Al Jahili contra ataques de tribos nômades. O forte tem uma forma quadrada compacta, com aproximadamente 35 metros de comprimento e 8 metros de altura, construído com tijolos de barro tradicionais e reforçado com vigas de madeira de palmeira.
É um destino turístico popular para visitantes interessados em aprender sobre a história e a cultura dos Emirados Árabes Unidos. E claro, como não poderia deixar de ser, Abu Dhabi é o lar de uma das maiores mesquitas do mundo. A grande mesquita Sheikh Zayed é uma obra-prima da arquitetura islâmica moderna e um dos maiores locais de culto dos Emirados Árabes Unidos. Inaugurada em 2007, após 10 anos de construção, a mesquita foi encomendada pelo Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o falecido presidente dos Emirados Árabes Unidos, como um símbolo de unificação para o país e um tributo à sua fé islâmica. A sala principal de oração pode acomodar até 40 mil fiéis. Sua construção é feita de mármore branco puro e possui 82 cúpulas, a maior com 115 metros de altura. A grande mesquita Sheikh Zayed é um lugar imperdível para qualquer visitante de Abu Dhabi. Com cerca de 3,5 milhões de habitantes, Dubai é a cidade mais populosa do Emirado de Dubai e dos Emirados Árabes Unidos. Reconhecida mundialmente pela sua arquitetura ultramoderna, suas ilhas artificiais e seu estilo de vida cosmopolita, Dubai é uma maravilha que parece vinda do futuro. Sem dúvida, as ilhas artificiais de Palm Islands são as mais conhecidas e impressionantes, e um dos projetos de engenharia mais ambiciosos e emblemáticos do mundo. São formadas por 3 ilhas artificiais em formato de palmeira, construídas com a finalidade de aumentar a área costeira de Dubai e atrair turistas, residentes e negócios para a região. A mais famosa das 3, a Palm Jumeirah, foi concluída em 2007 e é considerada a maior ilha artificial do mundo. Ela abriga hotéis de luxo, vilas, restaurantes, parques aquáticos e até mesmo um parque temático. A população de Dubai é extremamente diversificada, com pessoas de mais de 200 nacionalidades vivendo e trabalhando lá. A cidade também é um centro de arranha-céus deslumbrantes. Alguns dos edifícios mais altos do mundo estão localizados por lá, incluindo o mais alto, o Burj Khalifa. Com mais de 828 metros de altura e 163 andares, o Burj Khalifa exerce o papel de principal ponto turístico de Dubai. Além disso, o empreendimento é um marco arquitetônico e um símbolo de poder. Inaugurado em 2010, o edifício inspira engenheiros, atrai turistas e é visto como referencial para muitas outras construções. A construção do Burj Khalifa começou em 2004 e o projeto inteiro custou cerca de 1,5 bilhão de dólares. Os 57 elevadores, 4 piscinas e 2 decks de observação ajudam na denominação frequente recebida pelo prédio de Cidade Vertical. Não à toa, ele também é reconhecido por deter alguns outros recordes relacionados à sua estrutura física, como o deck de observação ao ar livre mais alto do mundo, o elevador de serviço mais alto do mundo e o piso ocupado mais alto do mundo. O mirante, localizado a mais de 500 metros de altura, no andar 148, permite que o público tenha uma visão da cidade inteira em formato de miniatura. Mas, além do tamanho, o prédio também se destaca pelo luxo. O design do hotel, com seus 160 quartos e suítes localizado no prédio, por exemplo, tem a assinatura do estilista Giorgio Armani. E, por fim, o edifício Burj Khalifa é quase 3 vezes mais alto que o maior edifício no Brasil, a One Tower, localizada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Dubai, conhecida por seu clima árido, enfrenta temperaturas extremamente altas durante o verão, muitas vezes ultrapassando 40 graus Celsius. Situada em uma região subtropical árida, a cidade geralmente registra poucas chuvas ao longo do ano. Contudo, em abril de 2024, uma tempestade severa assolou os Emirados Árabes Unidos, resultando na morte de 4 pessoas e afetando gravemente países vizinhos como Omã. A tempestade trouxe uma quantidade histórica de chuva, com algumas áreas recebendo mais de 140 milímetros em menos de 48 horas, mais que o dobro da média anual de precipitação para a região.
Dubai foi significativamente impactada. As tempestades de areia, comuns entre maio e outubro, também são um desafio na região, pois os ventos fortes podem levantar grandes quantidades de areia, reduzindo a visibilidade e causando problemas respiratórios. Se você é apaixonado por compras, não pode deixar de visitar o Dubai Shopping Festival. Este é um dos maiores festivais de compras do mundo, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Durante o festival, uma ampla variedade de lojas de departamento, centros comerciais e lojas independentes oferecem descontos incríveis, chegando a até 70% ou mais. Além das oportunidades de compra, o festival também é repleto de entretenimento, incluindo shows ao ar livre, concertos, apresentações culturais, fogos de artifício e sorteios com prêmios valiosos. Para os aficionados por ouro e joias, Dubai é um verdadeiro paraíso. O mercado de ouro de Dubai, conhecido como Gold Souk, está entre os maiores e mais renomados do mundo. Situado no bairro de Deira, o souk é um emaranhado de ruas estreitas, cheias de lojas que vendem joias de ouro, barras de ouro, moedas de ouro e outros itens relacionados. Estima-se que entre 25% a 30% do comércio mundial de ouro passe por Dubai todos os anos. Se você pensa que Dubai é só deserto e praias, vai se surpreender com o Ski Dubai, um imenso complexo de esqui indoor situado dentro do Mall of the Emirates. Este local é a maior pista de esqui coberta do mundo, trazendo um toque de inverno bem no coração do deserto. A pista principal se eleva a 85 metros de altura, estende-se por 80 metros de largura e corre por 400 metros de comprimento, oferecendo pistas emocionantes para esquiadores e snowboarders de todas as habilidades. Ski Dubai é o refúgio perfeito do calor intenso de Dubai, proporcionando diversão garantida em um ambiente que simula perfeitamente o clima de inverno. Dubai é famosa por suas maravilhas arquitetônicas, e entre elas, a fonte de Dubai, Dubai Fountain, se destaca como um dos maiores e mais impressionantes espetáculos de águas dançantes do mundo. Situada no lago artificial do Burj Khalifa Downtown, esta fonte fascina os visitantes com suas coreografias sincronizadas que unem água, música e luzes de maneira espetacular. A fonte de Dubai conta com mais de 6.000 jatos de água que podem lançar jatos a mais de 150 metros de altura. Além disso, é iluminada por mais de 25 projetores coloridos e 50 projetores de vídeo, criando um espetáculo visual verdadeiramente deslumbrante. Este local é um dos principais pontos turísticos de Dubai e uma parada obrigatória para qualquer visitante, oferecendo uma experiência única e uma excelente forma de apreciar a grandiosidade desta cidade vibrante. E claro, não podemos deixar de mencionar o impressionante hotel Burj Al Arab. Conhecido como um hotel de 7 estrelas, ele está localizado em uma ilha artificial e oferece vistas deslumbrantes de Dubai e do Golfo Pérsico. O hotel se destaca por suas acomodações luxuosas, serviço impecável e design único, que remete à vela de um navio. As suítes do Burj Al Arab estão entre as mais luxuosas do mundo e incluem uma variedade de restaurantes premiados, 4 piscinas, incluindo uma piscina a 150 metros de altura com vista para o Golfo Pérsico, uma praia privativa com areia branca e serviços de altíssima qualidade. Os preços das diárias no Burj Al Arab variam de acordo com a época do ano e o tipo de quarto, mas geralmente começam em torno de R$ 7.500. A gastronomia dos Emirados Árabes Unidos é uma rica e vibrante fusão de influências árabes, indianas, persas e mediterrâneas, moldada por séculos de comércio e intercâmbio cultural. A culinária local é caracterizada por seus sabores intensos, aromas exóticos e uso abundante de especiarias. A culinária emirati valoriza o uso de ingredientes frescos e locais, como carne de cordeiro, frango, peixes, tâmaras, legumes e especiarias. As especiarias são um elemento essencial da culinária emirati,
adicionando sabor e aroma aos pratos. As especiarias mais utilizadas incluem açafrão, cúrcuma, cominho, canela, gengibre e cardamomo. Alguns dos pratos mais típicos da culinária emirati incluem o meze, uma seleção de pequenos pratos frios e quentes, como hummus, tabule, falafel, baba ganoush e warak enabi. O makbouz é um prato de arroz perfumado com especiarias e cozido com carne, frango ou peixe. O lukaimat são bolinhos fritos em calda de açúcar e polvilhados com especiarias. O kebab é composto por carne moída temperada com especiarias e cozida em espetos. O kubus é o pão árabe, fresco e macio. E por fim, o café árabe, forte e aromático, geralmente é servido com tâmaras. Diversos festivais gastronômicos são realizados ao longo do ano nos Emirados Árabes Unidos, oferecendo a oportunidade de experimentar uma variedade de pratos da culinária local e internacional. Os Emirados Árabes Unidos oferecem uma experiência única e inesquecível para os visitantes. Se você está procurando um destino com arquitetura impressionante, aventuras emocionantes, cultura rica e tradição, clima agradável e uma gastronomia de dar água na boca, os Emirados Árabes Unidos são o lugar perfeito para você. Bom, vamos ficando por aqui. Na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado, deixamos um presente para você. Um link para um e-book inteiramente grátis, para você que deseja fazer uma renda extra com a internet. E não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários sobre os Emirados Árabes Unidos. Lembrando que lemos todos os comentários e marcamos com coração para você saber que foi lido. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Esta pequena ação nos ajuda muito. Obrigado pela visita e até a próxima!